Jungle. Muito bem, boa noite. Estamos ao vivo, agora são 19 horas e mais 7 minutos desta quarta-feira, dia 12 de setembro. Está no ar o Tribuna Livre, o programa do povo, aqui em José Bonifácio, direto da plataforma do Acontece em Foco. Você vai ficar muito bem informado no programa de hoje. Temos muitos destaques, mas antes de eu passar os destaques do programa de hoje para você, eu quero agradecer aí a todo mundo pela repercussão do programa de quarta-feira passada, quando entrevistamos o professor Dilma, prefeito aqui de José Bonifácio, pela audiência, pelos comentários nas redes sociais, também aí na cidade, muita gente perguntando como é que foi, as perguntas que não puderam ser feitas, claro, todas foram passadas para o prefeito Dilma, como é do nosso costume fazer. A gente não esconde as perguntas do entrevistado, isso jamais eu fiz, não vou fazer e não farei. Então, agradecer muito a você aí que participou conosco do Tribuna Livre na quarta passada. E fique atento, porque hoje o programa está muito legal também, muita informação. Nós temos uma notícia bastante interessante sobre o Setembro Amarelo que nós estamos vivendo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio, e esse ano de 2018 o Setembro Amarelo tem registrado aí números alarmantes com relação a suicídios, principalmente da juventude, da nossa juventude. Também vamos falar sobre o início do projeto do Anel Viário em Santa Luzia, que vai ligar a BR-153 até a SP-425. Temos as pesquisas, as últimas pesquisas do Ibope para o governo do estado de São Paulo. Também vamos falar sobre a pesquisa do Datafolha para presidente da República. Também as infrações que foram registradas no último feriado de 7 de setembro. O roubo que aconteceu na Capela de Santa Rita. E também, pode passar o TP aí, gente, passa o TP para mim. Isso, roubo na Capela de Santa Rita de Cássia. Vamos ter um áudio do padre Tiago, que falou conosco. Também temos uma matéria, um vídeo do Dom Tomé, o bispo de Rio Preto, que falou sobre os roubos nas igrejas. E também o que foi mais falado durante a semana, o escândalo, mais um, do Dom Tomé, o bispo lá de São José do Rio Preto, que foi pego em flagrante com conversas de cunho sexual pelo WhatsApp. Eu volto daqui a pouco, vamos girando aí a nossa abertura e o Tribuna Livre já está no ar. Legal, vamos lá com o Tribuna Livre, o programa do povo, aqui diretamente de José Bonifácio. Você pode e deve participar do Tribuna Livre, mandando o seu vídeo, o seu áudio, a sua reclamação, a sua sugestão, o seu elogio, a sua crítica, enfim, aproveite, esse é o espaço em que nós vamos dar voz aí ao povo de José Bonifácio, da nossa região, você de todo o Brasil, do mundo que está nos vendo através da internet aqui na plataforma do Acontece em Foco. Agradecer aos meus colegas, o Danilo, a Juliana, que estão aqui na produção, aqui conosco nos estúdios do Acontece em Foco. E nós vamos começar o programa de hoje falando sobre um tema que está aí gerando muita preocupação entre as autoridades, entre os especialistas da área da saúde, que é a prevenção ao suicídio, já que nós estamos vivendo o chamado Setembro Amarelo. Falar sem tabu sobre suicídio para preveni-lo é a proposta da campanha Setembro Amarelo. Você está vendo aí na sua tela a logomarca do Setembro Amarelo. À frente do movimento no Brasil, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, está promovendo eventos e também estandes de atendimento em estações de metrô, principalmente lá na capital. Mas outras instituições também farão debates sobre o tema. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina, que também realizam campanha, todos os anos são registrados cerca de 12 mil suicídios no Brasil. No Brasil, eu estava falando aqui com os meus colegas, o Danilo, a Juliana, estão acontecendo suicídios a cada 45 minutos.
Isso mesmo, a cada 45 minutos uma pessoa tira a própria vida. Os dados mundiais indicam que ocorre uma tentativa a cada 3 segundos no mundo e um suicídio, propriamente dito, a cada 40 segundos no mundo todo. No total, chega-se a 1 milhão de suicídios no mundo. Provocar o fim da própria vida está entre as principais causas das mortes entre jovens de 15 a 29 anos. Olha só, hein? E também de crianças e adolescentes. Pelos dados da Organização Mundial da Saúde, o suicídio é a terceira causa que mais mata os jovens, que mais causa aí a mortalidade de jovens e adolescentes. A causa da morte entre jovens de 15 a 29 anos é também a 7ª causa de morte de crianças entre 10 e 14 anos. A 7ª causa de morte entre crianças de 10 a 14 anos. É um número realmente que assusta todos nós. O caminho, segundo os organizadores, é adotar medidas preventivas de ajuda e de auxílio. Eu preparei um vídeo, lógico, né? Busquei um vídeo que fala sobre o Setembro Amarelo, um vídeo curto para você ter uma ideia de como você pode ajudar, de como você pode também entrar nessa campanha para ajudar esses jovens, essas crianças, essas pessoas que estão aí, de repente, pensando em tirar a própria vida. Vamos ao vídeo. Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. O pensamento suicida é um problema que atinge milhares de pessoas no mundo. Está mais próximo do que podemos imaginar. Compreender isso e dar atenção a alguém em sofrimento já é uma grande atitude de prevenção e socorro ao suicídio. As relações entre pessoas, em casa ou no trabalho, podem curar, fazer adoecer e fazer morrer. Depende de como cada pessoa lida com o sofrimento. E cada um de nós lida de maneiras diferentes. O ambiente doentio é repleto de julgamentos, ofensas, desrespeito e críticas que destroem. Falta compreensão sobre as necessidades do outro. Já um ambiente saudável tem mais afeto, mais brincadeiras, mais abraços e mais colaboração. Ajuda a afastar maus pensamentos e momentos de tristeza. Agora pense, em qual deles você gostaria mais de estar? Se você é autoridade, um líder, amigo ou familiar, faça a sua parte. Repreenda as fofocas e intrigas. Evite palavras destrutivas. Não permita difamação, julgamentos e críticas negativas, assédio moral ou sexual. Se não puder elogiar, não desvalorize. Se perceber que alguém precisa de ajuda, não se afaste e não se omita. Lembre-se, a palavra tem força, mas o afeto de um abraço, muito mais. Muito bem, voltamos depois do vídeo aí que fala um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Deixa eu mandar um abraço aqui para as pessoas que estão acompanhando. Eu peguei aqui agora a mania das meninas, estou acompanhando o programa delas de sábado, elas ficam com o celular na mão. Eu falei, por que eu não posso ficar também, né? Vamos lá, o Diego, parabéns, obrigado Diego, aí, parabéns também, né, pelo programa dele às terças-feiras. A Josi também assistindo, a Fabiana Moraes, obrigado Fabiana, a Fernanda Ribeiro, a doutora Rose Cristiane Dias, professora, também assistindo, obrigado. O Daniel Félix, a Lu Pinheiro, adorei, obrigado Lu. A Rose também mandou, a doutora Rose também mandou aqui pra gente que infelizmente José Bonifácio, nem CAPS, que é o Centro de Atendimento, né, Psiquiátrico, tem pessoas que nem CAPS tem para pessoas que têm transtornos mentais. Ana Paula Miranda, o Levada Louca também, obrigado pessoal. A Rosa Nunes, desejando boa noite a todos, muito obrigado. E vocês puderam então acompanhar aí um pouquinho de como a gente pode ajudar, de como a gente pode aí intervir com relação à questão do CVV, que é esse Centro de Valorização da Vida, que está ajudando muito essas pessoas nesse Setembro Amarelo que fala sobre a questão do suicídio.
Mas vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar agora sobre José Bonifácio. O projeto do anel viário que liga a SP-425 até a BR-153 foi autorizado pelo secretário de Logística e Transporte do Estado de São Paulo, Dr. Mário Mandolfo, a pedido do prefeito Dilmo. Após a conclusão do projeto, vai se iniciar a fase licitatória para início das obras. O anel viário é de suma importância para eliminar o tráfego de veículos pesados pelas ruas da cidade. Você está vendo aí na sua tela o projeto que vai ligar então aí a SP-425 até a BR-153. José Bonifácio está situado entre duas importantes rodovias, como eu disse, a SP-425, que é a Assis-Chateaubriand, e a Transbrasiliana, que é a BR-153. José Bonifácio é sede da comarca da microrregião e esta obra atenderá não só José Bonifácio, mas também vários municípios vizinhos. Segundo o prefeito Dilmo, em nota, ele disse o seguinte, abre aspas, estamos trabalhando para melhorar a qualidade de vida dos bonifacianos, construindo uma cidade melhor para todos. Eu repito, você está vendo aí na sua tela o projeto que a prefeitura colocou aí no site oficial, josebonifácio.sp.gov.br. Você pode acompanhar também por lá. E o prefeito Dilmo também colocou nas suas redes sociais particulares, no Instagram, no Facebook, enfim. É um projeto muito interessante que tem tudo agora para sair do papel. Vamos para o intervalo, Danilo? Dá para fazer um intervalinho agora? Vamos para o intervalo então, daqui a pouco eu volto falando sobre o Ibope para governador do estado de São Paulo, o Datafolha para presidente da República e tem também o assunto da semana, que é o escândalo, mais um, envolvendo o bispo da Diocese de São José do Rio Preto, o popularíssimo Dom Tomé. Eu volto daqui a pouquinho. Estamos muito felizes em comemorar 10 anos na região de José Bonifácio. Neste tempo, trabalhos e boas companhias não faltaram, graças aos nossos clientes e parceiros que conquistamos. A CAN Segurança Eletrônica só tem motivos para agradecer a quem é tão importante nessa história. Agradecemos a você. Muito obrigado por compartilhar conosco esse momento tão especial. Mês de setembro é o mês do nosso aniversário, porém quem ganha o presente é você. Na compra de qualquer equipamento de segurança neste mês de setembro, concorra a vários brindes. Não fique de fora. Solicite seu orçamento sem compromisso. Telefone 17 3245 2952. A RS Imóveis é a imobiliária que mais cresce na região, trazendo toda a facilidade para compra, venda, locação e financiamento de imóveis. São muitas ofertas para você fazer o melhor negócio da sua vida. Na RS, você tem total segurança em todo o processo da transação imobiliária, além de uma personalizada assessoria em obras de imóveis alugados. Venha conhecer nossa equipe e se encante com as oportunidades que temos para você. A RS Imóveis fica na rua 28 de dezembro, número 257, no centro de José Bonifácio. Telefone 17 3245 3792. RS Imóveis, tradição em inovar, com satisfação e solidez. Agropecuária Lechado, a mais completa de José Bonifácio e região. Seriedade e experiência. Produtos de ótima qualidade. Rações, produtos veterinários, ferramentas, mudas, vacinas e tudo o que o seu animal precisar, além de uma completa selaria com acessórios para o cavalo e para o cavaleiro. A partir do mês de agosto, estaremos trabalhando com diversos modelos de armas para a prática de airsoft. Lechado Agropecuária fica na rua 13 de maio, número 299, em José Bonifácio. Telefone 17 3245 5112 e curta a nossa página no Facebook, Lechado Agropecuária.
Estamos de volta ao vivo com o Tribuna Livre, o programa do povo aqui em José Bonifácio, diretamente da plataforma do Acontece em Foco. Estamos ao vivo, como eu disse, hoje 12 de setembro, agora 19 horas e 21 minutos. No bloco anterior nós falamos sobre o anel viário e o Diego Moura já disse aqui, ó. Anel viário vai ficar top demais, evite estragar as ruas da cidade. Também está assistindo conosco a Jaine, obrigado Jaine, nossa colega lá da Câmara Municipal, funcionária exemplar, competente. O Robson Francis também assistindo. Muito obrigado também à sua audiência. Estamos aí muito felizes com a sua participação aqui no Tribuna Livre. Vamos ficar ainda mais quando você mandar o seu vídeo, mandar o seu áudio, fazendo a sua reivindicação, usando esse espaço que é do povo, para que nós possamos dar voz ao povo até às autoridades competentes. Vamos falar agora um pouquinho sobre números, o Ibope, que foi aí divulgado ontem ou anteontem, o mais novo Ibope com relação ao governo do estado de São Paulo. O Ibope mostra que o candidato Scaff do MDB tem 22%. Dória do PSDB 21%, estão empatados tecnicamente, com certeza, quase certeza, os dois devem disputar o segundo turno. O Márcio França, atual governador do PSB, 8% e o Marinho do PT, 5%. Você está vendo na sua tela, pela ordem, João Dória, Paulo Scaff, Márcio França e o Marinho. O Dória, como eu já disse, 21%, o Scaff 22%, o Márcio França 8% e o Marinho 5%. Quem mais cresceu da última pesquisa para essa mais recente foi o atual governador Márcio França, de 4% para 8%. Dobrou. O programa eleitoral político ajuda muito as pessoas a ficarem conhecidas. Os candidatos ao governo do estado de São Paulo, então, como eu disse, João Dória e Paulo Scaff, estão tecnicamente empatados em primeiro lugar, diz a mais recente pesquisa do Ibope, divulgada na última segunda-feira. Scaff aparece com 22%, Dória com 21%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Em relação à última pesquisa Ibope, divulgada em 20 de agosto, Scaff também foi o que mais subiu, como eu havia dito, com 4 pontos a mais. Já Dória oscilou positivamente em 1 ponto. Em terceiro lugar, aparece Márcio França com 8%, 3 a mais do que na última pesquisa. Eu disse 4, mas 3 pontos a mais do que na última pesquisa. Em seguida, a pesquisa mostra Luiz Marinho do PT, que oscilou positivamente de 4 para 5. O Major Costa e Silva, do DC, 2%, professor Elisete do PSOL, Marcelo Cândido do PDT, professor Cláudio Fernando do PMN, Rodrigo Tavares do PRTB, Toninho Ferreira do PSTU e Rogério Schecker do Novo, cada um com 1%. O candidato Edson Dorta do PCO, aliás, ele não pontuou e ontem teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral, porque as contas do partido não bateram. Então o candidato Edson Dorta está indeferido a candidatura dele, ele não vai participar das eleições. Rapaz, mas é tanto nome. Danilo, você não é candidato não, né, rapaz? É muito nome, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. Se considerada a intenção de voto espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados numa ficha para os entrevistados, Dória do PSDB aparece com 9%, um aumento de 4 pontos em relação à última pesquisa. Pode passar aí para a gente. Legal. Scaff está numericamente empatado com o Tucano, também com 9%, isso na espontânea, com 5 pontos percentuais a mais. O terceiro lugar continua com Márcio França, na espontânea com 3% das intenções de voto. Luiz Marinho tem 2%. Os outros candidatos não pontuaram na espontânea. O Ibope também pesquisou como seria um segundo turno entre Dória e Scaff. Nesse cenário, e é só nesse cenário, o candidato do MDB dispara e ganha do Tucano com 41% das intenções de voto contra 32% de Dória. Scaff 41%, Dória 32%. Brancos e nulos somam 21% e 7% não sabem ou não responderam. Nós tivemos também o candidato com maior índice de rejeição. Ainda continua sendo o ex-prefeito de São Paulo, João Dória, com 31%, apesar dele ter melhorado 4 pontos em relação à última pesquisa, ele continua sendo o mais rejeitado. Atrás dele aparece o petista Luiz Marinho, que saltou de 14 para 19 na rejeição, e Paulo Scaff com 16, mas com melhora significativa quando comparado com 23%. Scaff diminuiu a rejeição, enquanto os outros, como Dória, aumentaram esse índice de rejeição. E na pesquisa eleitoral,
principalmente os marqueteiros, eles, isso eu posso falar porque a gente já mexeu muito com pesquisa, né? Eu nunca fiz enquete, mas já fiz algumas enquetes, mas pesquisa, quando a gente trabalhou, nesse período da campanha, a pesquisa de rejeição ela é muito mais importante do que a pesquisa de aceitação. E a lista de rejeição segue com o Major Costa e Silva com 13%, Toninho Ferreira com 12%, eu não vou falar o resto, pode pular a tela, porque é muito nome de candidatos praticamente inexpressivos. Com relação ao Senado, Eduardo Suplicy do PT, aquele que aparece na campanha eleitoral da televisão fazendo café, ele falando que vai, eu vou fazer um cafezinho, aí volta Suplicy, esse mesmo. Ele continua líder, deve ser eleito, porque são 2 vagas, né? Ele está com 31%, teve 3 a mais do que na última pesquisa. A segunda vaga está com Mário Covas Neto, do Podemos, que aparece com 17% em segundo lugar. A mesma pontuação do dia 20. Major Olímpio, do PSL, tem 11% das intenções, apresentando queda de 4 pontos. Mauro Maggi, do PSB, e Mara Gabrilli, do PSDB, aparecem com 7%. A pesquisa foi realizada entre os dias 7 e 9 de setembro de 2018. Foram entrevistados 1.512 votantes em 79 municípios. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% dos resultados retratarem o atual momento eleitoral. Danilo, você tem aí o registro para colocar para a gente? Como manda a lei eleitoral, a pesquisa está registrada ao Tribunal Regional Eleitoral de número, aí você está acompanhando, SP, no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR e, enfim, você está vendo aí o registro segundo determina a legislação eleitoral. Vamos para a próxima pesquisa agora para presidente da República, essa do Datafolha. Bolsonaro aparece com 24%, Ciro com 13%, Marina 11%, Alckmin 10% e Haddad 9%. Essa é muito interessante porque tanto do Datafolha como do Ibope, Bolsonaro mostrou completa estabilidade nos índices dele, ele tem um voto consolidado. Aliás, no Ibope foi até maior, 26%, no Datafolha 24%, e agora a segunda vaga para o segundo turno, que com certeza teremos, está entre Ciro, Marina, Alckmin e Haddad. Não dá para cravar quem vai para o segundo turno com Jair Bolsonaro. Ele que manteve, como eu disse, e cresceu um pouquinho, principalmente depois do atentado, teve aí uma oscilação de 3, 4 pontos a mais, mas com um índice estável de votação, já Ciro, Marina, Alckmin e Haddad tecnicamente empatados. O Haddad, popular poste, porque foi assim que o Lula chamou o Haddad, né, em 2012, quando ele foi candidato a prefeito de São Paulo, ele disse que ele ganharia as eleições até colocando um poste para ser candidato. O Haddad foi esse poste, venceu a eleição em São Paulo, depois perdeu no primeiro turno por João Dória e foi considerado aí pelos índices de popularidade um dos piores prefeitos da capital paulista. Agora, na campanha eleitoral, Lula é Haddad, Haddad é Lula. Se dá para acreditar, né? O Haddad, então, pelo menos teria que andar com uma tornozeleira eletrônica, né? Porque se o Lula é o Haddad é o Lula está preso, não pode ser candidato, o Haddad, então, vai se servir aí, mais uma vez, a esse papel de capacho do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, como eu estava dizendo, não dá para cravar quem vai para o segundo turno com o Bolsonaro. Dá para dizer que o Bolsonaro está praticamente com os 2 pés no segundo turno, mas a segunda vaga realmente está completamente aberta. O Datafolha divulgou na última segunda-feira também uma nova pesquisa de intenção de votos. É o primeiro levantamento do Instituto desde que o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula está preso em Curitiba, condenado a 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O Datafolha pesquisou o cenário em que o nome de Fernando Haddad, que era candidato a vice, que foi ontem trocada a chapa, Haddad presidente, e Manuela Dávila, a comunista que viaja para Paris quase todo mês, né, que aparece em Nova York, em Paris, ela é super comunista, Manuela Dávila, e ela está agora, é a vice do Haddad, é a vice-poste. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade também de 95% de os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro,
que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos aos números então. Jair Bolsonaro, do PSL, 24%. Ciro Gomes, 13%. Marina Silva, da Rede, 11%. Geraldo Alckmin, do PSDB, 10%. Fernando Haddad, do PT, 9%. Álvaro Dias, do Podemos, 3%. João Amoedo, do Novo, 3%. Henrique Meirelles, do MDB, 3%. Guilherme Boulos, do PSOL, nossa, ele conseguiu 1%. Olha lá, 1%. Vera Lúcia, do PSTU, 1%. Cabo Daciolo, do Patriota, 1%. João Goulart Filho, do PPL e Emael, do DC, não pontuaram nessa pesquisa. 0, meu amigo. Simulações do segundo turno. Marina Silva, 43%, Bolsonaro, 37%. Ciro Gomes, 39%, Alckmin, 35%. Alckmin, 43%, Bolsonaro, 34%. Marina, 38%, Alckmin, 37%. Ciro, 45%, Bolsonaro, 35%. Alckmin, 43%, Haddad, 29%. Haddad, 39%, Bolsonaro, 38%. Ciro, 41%, Marina, 35%. Marina, 42%, Haddad, 31%. Sobre a pesquisa, como eu já disse, a margem de erro é de 2 pontos percentuais. Foram entrevistados 2.804 pessoas em 197 municípios, e você vai acompanhar também aí a questão do registro dessa pesquisa para que nós possamos, então, respeitar a legislação eleitoral. Você marcou aí, Danilo, o registro dessa do Datafolha aí? Beleza. Pesquisa sobre o registro do Tribunal Regional Eleitoral. Muito bem. Vamos falar agora sobre assuntos policiais. Você está acompanhando o Tribuna Livre ao vivo nesta quarta-feira. O feriado prolongado de 7 de setembro foi marcado pela imprudência dos motoristas, que gerou 1.910 infrações, 35 cidades e 2 mortes nas estradas da região de Rio Preto. Média de 26 irregularidades ao volante por dia nas rodovias estaduais e também na BR-153. A maioria das autuações, 1.502, foi por excesso de velocidade. Você está vendo aí na sua tela um flagrante da polícia, que foi o caso mais grave registrado de um carro que foi flagrado a 156 km por hora na BR-153, cuja velocidade máxima é 80. Ele estava quase com o dobro da velocidade permitida máxima. Em outros 2 casos, os motoristas estavam a 144 km por hora e 135 km por hora. A primeira morte nas estradas do feriadão foi na madrugada de sábado, dia 8, na BR-153, próximo ao Termas de Rio Preto. O motorista de um Astra de Morrinhos, Goiânia, colidiu frontalmente com uma caminhonete Silverado de Rio Preto. O passageiro do Astra, um homem de 32 anos, morreu no local e o motorista ficou gravemente ferido. No Astra foi encontrada grande quantidade de produtos contrabandeados do Paraguai. Toda a carga foi apreendida e encaminhada à Receita Federal de Rio Preto. O segundo acidente com morte foi na madrugada de domingo, dia 9, quando o motociclista Lucas Pina, de 19 anos, morreu ao bater a moto na traseira de um carro que seguia no mesmo sentido na rodovia Euclides da Cunha, SP-320, perto da cidade de Meridiano. O acidente ocorreu quando o jovem viajava para Fernandópolis. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu em decorrência dos graves ferimentos. O motorista do automóvel atingido pela moto não ficou ferido. As causas do acidente estão sendo investigadas. A violência nas estradas também foi registrada pelos relatórios policiais, que constataram que 35 acidentes deixaram 20 feridos nas estradas durante os dias da Operação Independência 2018. Os policiais rodoviários flagraram 267 condutores por falta de uso do cinto de segurança. 101 passageiros por ultrapassagens perigosas, motoristas, por ultrapassagens perigosas, e 40 motoristas por beber antes de dirigir. Portanto, a imprudência continua sendo a principal causa de acidentes e mortes nas nossas rodovias. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó. A dona Juliana Cardoso está assistindo. Muito obrigado, hein, Juliana, por você estar assistindo a gente. Ó, a Márcia Mendonça também assistindo, obrigado, Márcia. A Rosângela Maria Carvalho. O grande José Roberto Faria, grande profissional, super competente. Também o Jair Bento Gonçalves Júnior. O Faria deu uma risada aqui, não sei se foi da minha cara, mas a Ivanilda Cunha da Silva também disse um olá. Ah, é do poste, é do poste. Ei, Faria, o candidato Poste
agora está sobre as bênçãos do presidiário de Curitiba. A Denise Fernandes também assistindo, obrigado. E o vereador Rafael Nisato, ex-presidente da Câmara também, que sempre deu muita força para o setor de comunicação do Poder Legislativo, sempre foi um defensor da comunicação e da transparência. Obrigado, Rafinha, por você estar assistindo aí o programa Tribuna Livre. O Robson Francis, opa, tamo junto. Vamos agora, daqui a pouquinho eu vou falar sobre o escândalo da Diocese de Rio Preto. Mais um envolvendo o Dom Tomé. Daqui a pouquinho, temos imagens aí da troca de WhatsApps, assim, super celestiais que o Dom Tomé trocou com um garoto lá em Rio Preto. Mas agora nós vamos para o intervalo comercial. Não adianta, gente, não adianta, porque aqui ninguém passa a mão, não. É notícia, tá falado. Ninguém mandou trocar o WhatsApp com ninguém, tá certo? Flagrou, meu amigo, não tenho culpa, né? A quem muito é dado, muito será cobrado, Dom Tomé. Daqui a pouquinho eu volto depois do intervalo. A RS Imóveis é a imobiliária que mais cresce na região, trazendo toda a facilidade para compra, venda, locação e financiamento de imóveis. São muitas ofertas para você fazer o melhor negócio da sua vida. Na RS, você tem total segurança em todo o processo da transação imobiliária, além de uma personalizada assessoria em obras de imóveis alugados. Venha conhecer nossa equipe e se encante com as oportunidades que temos para você. A RS Imóveis fica na rua 28 de dezembro, número 257, no centro de José Bonifácio. Telefone 17 3245 3792. RS Imóveis, tradição em inovar, com satisfação e solidez. Credit Center Loja de Crédito em José Bonifácio. Faça seu empréstimo sem burocracia e com agilidade, com as melhores taxas, os maiores prazos e o melhor, sem consulta ao SPC ou Serasa. Você que é aposentado e pensionista pode refinanciar ou recomprar a sua dívida de diversos bancos. Refinanciamos o seu contrato aos bancos BV Financeira, Itaú, BMG, Bradesco e Pan-Americano. Também trabalhamos com linha de créditos para servidores estaduais e federais. Com a Credit Center, você tem crédito pré-aprovado, com prazos prolongados e taxas imperdíveis. Venha nos fazer uma visita e confira também os nossos consórcios de casa, caminhão, carro e moto. Credit Center Loja de Crédito, na Avenida Antônio Gonçalves da Silva, número 706, bem no centro de José Bonifácio. Telefone 17 3245 5135. Atenção, mulheres que gostam de estar sempre bonita. A sua vida fica mais fácil quando se encontra o salão certo. Neia Carvalho oferece para você os melhores serviços em escova, penteados, alisamento, coloração, hidratação, estética, depilação e muito mais. Neia Carvalho Salão Novo Estilo fica localizado na Avenida Rui Barbosa, número 605, centro de José Bonifácio. Telefone 3245-0599. WhatsApp 99744-3248. Neia Carvalho Salão Novo Estilo, valorizando ainda mais a beleza da mulher. De volta com o Tribuna Livre, o programa do povo, aqui diretamente dos estúdios do Acontece em Foco, a plataforma mais vista no mundo pela internet. Você com certeza é o nosso telespectador mais bem informado com todos os programas que temos aqui na plataforma do Acontece em Foco. Esse é o Tribuna Livre, toda quarta-feira às 19 horas, até terminarem as notícias, a gente vai ficar por aqui. Vamos agora para o nosso assunto, vamos mudar um pouquinho para assuntos religiosos. Eu vou daqui a pouquinho falar sobre o novo escândalo envolvendo o bispo diocesano de Rio Preto, Dom Tomé. Claro, né, nós vamos tomar todos os cuidados para que você não entenda de uma forma, sob uma crítica à Igreja Católica, não é isso.
São fatos que ocorreram, o Grupo Bom Dia com exclusividade noticiou, isso, claro, viralizou, todo mundo comentou, quem não está sabendo vai ficar sabendo agora, mais um escândalo envolvendo o bispo diocesano Dom Tomé. Mas antes, eu vou falar sobre um roubo que aconteceu na Capela Santa Rita de Cássia. Na madrugada da última segunda-feira, dia 10 de setembro, a Capela Santa Rita de Cássia, você vai começar a ver as fotos aí na sua tela, foi invadida. O padre Tiago Henrique, que é aqui de José Bonifácio, sacerdote que atua na área missionária Nossa Senhora da Esperança, na qual a capela está inserida, relatou o ocorrido. O sacerdote disse que o bispo diocesano, Dom Tomé Ferreira da Silva, vai fazer a doação de toda a fiação da Capela Santa Rita de Cássia. Essa parte da notícia eu não entendi muito bem, estou lendo aqui por respeito à nota da capela, mas o Dom Tomé vai fazer a doação de toda a fiação com o dinheiro dele, com o dinheiro da diocese, com o dinheiro da igreja, dos fiéis. Isso não ficou muito claro na nota oficial. Na quarta-feira, hoje, dia 12, vai haver uma missa aí em desagravo, daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, na Capela Sagrada Família, no Parque da Cidadania, devido ao roubo aí ocorrido na Capela Santa Rita. Nós temos um áudio do padre Tiago falando sobre o que aconteceu lá na capela, na qual ele é o responsável, e nós vamos ouvir a partir de agora. Entraram pessoas essa madrugada na Capela Santa Rita de Cássia, na entrada do bairro Parque da Cidadania, em São José do Rio Preto, e roubaram a fiação da energia interna, tirando todos os fios, sendo que antes não tinham, mas nós mandamos colocar, já tinha sido roubado antes de eu assumir a comunidade, e nós mandamos colocar, porque Dom Tomé pediu e está fazendo do local uma capela. Então nós colocamos toda a fiação. Mas graças a Deus não profanaram a imagem de Santa Rita, só levaram os fios, a fiação interna do local. O prejuízo foi a fiação. E o valor, quando nós fomos colocar com mão de obra, me parece que foi estimado R$800, R$700, R$800, para colocar toda a fiação, a instalação, tudo. De volta, esse foi o áudio do padre Tiago, ele é aqui de José Bonifácio, você que acompanhou aí, que se lembra dele, né? Fez aqui, principalmente na São José, na igreja São José, junto ali ao padre Sander, o padre Tiago, que agora é responsável pela Capela Santa Rita lá em Rio Preto. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Rafael Nisato, parabéns pelo programa, está ótimo, obrigado, vereador, muito obrigado mesmo, ele que está ocupando atualmente a primeira secretaria da Câmara Municipal. A Maria Coimbra está assistindo, a Denise Fernandes, parabéns pelo programa, obrigado, Denise. A doutora Maria Isabel Caruzzi, advogada, também ex-vereadora, ex-presidente da Câmara, obrigado. A Jaine, ótimo trabalho, obrigado, companheira, minha amiga. E a Ivanilda Cunha da Silva, deu uma reclamadinha aqui, viu, Danilo? Eu também não vou passar a mão na cabeça da gente, na nossa cabeça não, tá reclamando aqui, ó, travou. Mas depois destravou, né? Não tem problema não. Acontece. Muita gente assistindo, graças a Deus, está travando o sistema aqui. Vamos falar, em relação à questão de roubo ainda na capela, daqui a pouquinho eu vou terminar o programa, antes de terminar, lógico, eu vou falar sobre o escândalo envolvendo o bispo diocesano Dom Tomé, mas agora nós vamos ver um vídeo que o Dom Tomé concedeu uma entrevista para a Rede Vida falando sobre a questão do aumento dos roubos em São José do Rio Preto, nas capelas da diocese. Você vai acompanhar e já vai se familiarizando com o bispo Dom Tomé, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele. Vamos lá. Dom Tomé Ferreira da Silva, bispo diocesano de Rio Preto, fala sobre os inúmeros assaltos e atos de vandalismo que as capelas e as igrejas da região vêm sofrendo. Continuamente, vândalos arrombam as igrejas, roubam material elétrico, depois também microfone, som, roubam objetos sagrados, cálice, âmbula, etc., alfaias, e o pior de tudo é que muitas vezes acabam profanando as imagens, muitas vezes quebrando, às vezes destruindo, e o mais grave ainda, algumas vezes profanando o Santíssimo Sacramento, que é o corpo e o sangue de Cristo guardados para o atendimento dos doentes e também para a adoração dos fiéis. Para Dom Tomé, o problema está diretamente relacionado à falta de estrutura das polícias civil e militar e também do governo do estado de São Paulo. Nos preocupa
é não só o grande número de igrejas e capelas que são assaltadas, mas o fato de que a polícia civil e militar não conseguem nos ajudar a esclarecer os fatos. Eu, por exemplo, em São José do Rio Preto, estou aqui há 4 anos e nenhum dos casos que foram levados à polícia foi solucionado. Mas também é preciso dizer que nós compreendemos que não é uma má vontade da Polícia Civil ou da Polícia do Estado. A questão é que no estado de São Paulo há um grave problema, uma grave crise, seja na Polícia Civil, seja na Polícia do Estado. Elas estão mal equipadas. Faltam pessoas. Então nós gostaríamos que sim, que o governo do estado, que é o responsável por garantir a segurança neste âmbito, pudesse equipar melhor as polícias, tanto militar quanto civil no interior, para que a sociedade tivesse ou tenha a proteção necessária. Muito bem, esse foi o vídeo então do Dom Tomé, a edição da Rede Vida também, parabéns para a edição, cortou assim, de repente a fala dele, a gente teve que tomar um certo cuidado aqui, mas foi a explicação do Dom Tomé sobre a questão dos roubos nas capelas da diocese. E por falar em Dom Tomé, vamos então ao assunto que dominou a semana, depois que o grupo Bom Dia colocou com exclusividade mais uma denúncia que já está no Vaticano, já está sendo investigada com todo rigor com relação ao bispo diocesano Dom Tomé Ferreira da Silva. Num aplicativo, o bispo manteve aí conversas de cunho sexual. Outro escândalo sexual atingiu a maior autoridade da Igreja Católica na região de Rio Preto. No centro das denúncias está o bispo diocesano Dom Tomé Ferreira da Silva. Conversas por aplicativo de telefone entre o bispo e um jovem da cidade estão entre os documentos juntados e enviados ao Papa Francisco. O bispo de Santo Amaro, Dom José Negri, também enviou os documentos para o Vaticano. Eu vou pedir para o Danilo só parar um pouquinho essa imagem aí, ó. Essa é a imagem que... Tem como parar, Danilo? Tem como parar? Para a imagem do diálogo do Dom Tomé, aí, ó, para não ficar nenhuma dúvida, essa matéria está no grupo Bom Dia. Daqui a pouquinho eu passo até o link da matéria para não achar que a gente está inventando nada aqui contra a Igreja Católica. Não é essa a intenção, é apenas para mostrar os fatos como eles realmente são. Você está vendo aí na sua tela uma parte da conversa que mostra esse diálogo de cunho sexual entre o bispo e um jovem. Eu não estou conseguindo enxergar daqui, não consigo enxergar mais o nosso monitor, mas ele pede, mostra isso, mostra aquilo, eu quero ver sua perna, quero ver não sei o quê, quero ver não sei o quê. O menino fala, eu já mandei, eu vou tomar banho, aquela coisa toda. Vocês estão lendo aí, depois vocês entrem lá no site do Bom Dia, que a matéria está completa lá. Tá? Essa matéria foi exclusiva do Bom Dia, nós estamos apenas divulgando uma matéria que foi muito comentada durante a semana, replicada, tweetada no Facebook, enfim, tomou conta principalmente da comunidade católica mais esse escândalo. Passa pra gente aí a imagem, por favor, Juliana. As acusações de péssimo relacionamento entre o Dom Tomé e os mais de 120 padres da diocese, diante das acusações de comportamento sexual do bispo, tornaram-se pequenas. Dom José Negri esteve na cidade por mais de 10 dias, averiguando todas as denúncias. O caso envolve até suspeitas de uso do seminário para encontros amorosos entre Dom Tomé e seminaristas. O escândalo que mais abalou a igreja foi que envolve o bispo e um rapaz da cidade, cujo nome o Bom Dia preservou na reportagem. O jornal teve acesso com absoluta exclusividade a uma conversa atribuída ao bispo e um jovem num aplicativo de telefone. Por que não fala o WhatsApp, hein? Não pode falar o WhatsApp? A cópia da suposta conversa entre Dom Tomé e o rapaz tem cunho estritamente sexual. Você está vendo aí na sua tela de novo. Nas mensagens, o bispo pede que o rapaz mostre as pernas, o bumbum. O trecho da conversa a que o Bom Dia teve acesso indica que os dois já haviam trocado fotos, pois do telefone do jovem é enviada uma mensagem que diz: "Quero mais". A resposta do bispo foi: "Mostre e eu retribuo". O rapaz respondeu: "Já mandei".
As mensagens trocadas entre o bispo e o rapaz, segundo uma fonte da Cúria, deixou o bispo José Negri estarrecido. Ele não acreditava no que via entre os documentos que coletou na cidade. Pelo menos mais de 80 padres foram ouvidos pelo bispo durante sua investigação. Dom Negri veio a Rio Preto por ordem do Papa Francisco, que tem adotado medidas severas contra padres, bispos, cardeais e sacerdotes envolvidos em escândalos sexuais. Segundo os padres, a acusação é que o bispo Dom Tomé é vingativo e perseguidor. Para o enviado do Vaticano, padres de Rio Preto denunciaram que o tratamento dispensado pelo bispo a eles é incompatível com o cargo. Eles narram o caso do padre Luiz Bernardes, que era de Sebastianópolis do Sul, onde havia problemas. O padre foi remanejado para uma paróquia de Rio Preto. Leigos que se posicionaram contra a decisão do bispo teriam sido destituídos de seus cargos. Em Rio Preto, desde 2012, o bispo Dom Tomé já enfrentou outras situações de constrangimento para a Igreja Católica. Então não adianta falar que a reportagem que está fazendo constrangimento para a Igreja Católica. Não é a reportagem, não é o repórter, não é o jornalista, não sou eu que estou narrando a notícia. Quem está colocando a Igreja Católica em extremo constrangimento são os membros da Igreja Católica. Nesse caso, o bispo Dom Tomé. Nós já tivemos outros casos, né? Padres que assumiram filho, casamento durante a eleição. Isso aí é outra coisa, é outro assunto. Nós estamos falando do Dom Tomé. Então, não adianta falar que é a reportagem, porque quem está colocando a Igreja Católica em constrangimento é o próprio bispo. Dom Tomé chegou a orar num encontro em 2015, negando todas as acusações. No início de seu trabalho na cidade, o bispo teve problemas com parte dos fiéis e o caso ganhou as ruas e a mídia. Agora, diante do novo escândalo, o Vaticano pode determinar seu afastamento temporário até as autoridades do Vaticano decidirem o que fazer. Com relação ao Papa Francisco, o pedido de investigação sobre as denúncias contra o bispo de Rio Preto partiu do próprio Papa Francisco, a Anunciatura Apostólica em Brasília, a mais alta representação do Vaticano no Brasil, que escancarou, melhor dizendo, e também escancarou o escândalo e também tornou como encarregado o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, de presidir as investigações. Numa visita surpresa a Rio Preto, Dom Odilo Scherer ouviu Dom Tomé, que negou as denúncias. Segundo o padre, o cardeal também conversou com o ex-motorista do bispo, com quem o bispo Dom Tomé teria um relacionamento amoroso. Esse foi um dos primeiros escândalos do Dom Tomé. Ele teria tido um relacionamento amoroso com o motorista do bispado. A gerente de uma agência bancária, de onde teriam sido feitos saques da conta da Cúria em benefício do motorista, com padres do colégio de consultores e com sacerdotes que denunciaram o bispo. Todas essas pessoas foram ouvidas pelo Dom Odilo Scherer. A fonte da Cúria disse ainda que o cardeal fez perguntas sobre um abaixo-assinado enviado por fiéis ao Vaticano. Eles pediam a saída do bispo porque ele teria deixado de investigar padres que estariam abusando do dinheiro da igreja e não teria punido um padre acusado de assediar 3 secretárias da sua paróquia. Brincadeira, não? Em nota, a assessoria de Dom Odilo disse que ele não comentaria o caso, mas que confirma a visita a Rio Preto. Teria sido uma visita fraterna e privada a Dom Tomé. Na ocasião, conversou com outras pessoas sobre a diocese de Rio Preto. Portanto, esse aí foi um grande escândalo que aconteceu aí, recente, né? O Dom Tomé, mais uma vez envolvido aí num escândalo, mas esse tem aí uma proporção sexual, de cunho sexual, enfim. E, como eu já disse agora, o Papa Francisco determinou uma investigação profunda sobre esse caso. É claro, nós não vamos aqui julgar ninguém, pré-julgar ninguém, eu tenho o direito de dar minha opinião, né? A Constituição me assegura o direito à manifestação, não estou fazendo nenhuma manifestação anônima, enfim, e não estou também com isso pré-julgando o Dom Tomé, não é isso não. Estou dando a minha opinião como cidadão, inclusive como católico, né? Apostólico romano. Eu acho que isso tudo tem que ser muito bem investigado, porque fiéis, leigos perderam cargos, pessoas que eram ministros da Eucaristia, porque de repente fez uma matéria política, perdeu o cargo de ministro da Eucaristia, gente que exercia cargo público porque era contra ou a favor de determinado prefeito, perdeu o cargo de ministro da Eucaristia. Aqui mesmo em José Bonifácio aconteceu isso.
agora a alta hierarquia da igreja, acontece esse monte de escândalo e a gente tem que saber também como é que está sendo investigado isso. É ou não é? Não sei se você concorda comigo, mande para cá a sua opinião. Mandar um abraço para Ivanilda Cunha da Silva, de novo, a Célia Souza está assistindo, obrigado, e a Ivani Saura, bom trabalho, obrigado Ivani. Nessa semana, se não me engano, ontem, foi inaugurada a quadra de... Deixa eu mudar de assunto completamente, deixa eu respirar, mudar de assunto, porque o Dom Tomé já foi, né? Já acabou. Nós vamos falar agora sobre a inauguração da quadra de boccia, lá a concha de boccia, né? E também a pintura da quadra lá do Centro de Convivência do Idoso aqui de José Bonifácio. O prefeito Dilmo, claro, esteve presente, fez um vídeo, o Faria mandou pra gente, nós vamos reproduzir a partir de agora o vídeo do prefeito Dilmo na inauguração lá do Centro de Convivência do Idoso. Roda aí, Danilo. Meus amigos e minhas amigas, hoje eu gostaria de compartilhar a alegria que me invade. A alegria é essa de poder oferecer aos bonifacianos a concha de boccia, onde nós podemos estar vendo aqui. O pessoal já está jogando, hoje nós liberamos, inauguramos aqui o campo de boccia, de acordo com as novas regras para que se possa jogar. Também a nova pintura da quadra aqui para o clube da terceira idade, trabalhando para melhorar a qualidade de vida dos bonifacianos. Muito bem, o prefeito Dilmo gosta muito de encerrar suas matérias, seus vídeos, suas notas oficiais com esse bordão que ele já criou aí, que a prefeitura está melhorando a qualidade de vida dos bonifacianos. Ô, seu Danilo, diretor-geral do programa, o que vem agora, hein? Acabou? Já? Não, vamos falar sobre a festa da fraternidade em homenagem, né, em lembrança ao Monsenhor. Eu estou pegando aqui, a Ju já mandou para mim aqui o cartaz. Eu vou tentar ler porque eu estou cego. Vamos então, todo mundo sabe que o Dia da Fraternidade, dia 15 de setembro, próximo sábado, feriado municipal aqui em José Bonifácio, é o 10º ano do falecimento do servo de Deus, Monsenhor Ângelo Angione, esse sim um exemplo para todos nós, né? Exemplo entre o que ele falava e o que ele praticava, né? Esse é o verdadeiro exemplo, você praticar aquilo que você fala. Isso é muito importante. Monsenhor é um exemplo para todos nós até hoje. E no dia 15 vai acontecer no sábado. Deixa eu passar aqui para vocês vão me desculpar, eu vou colinha aqui, tá? Dia 13/9, quinta-feira, amanhã, às 19h30, é o segundo dia do Tríduo. Eu tô aqui aumentando aqui a imagem, tá deformando um pouquinho, não estou conseguindo ler, mas não tem problema. Vou tentar. Dia 14/9, às 19h30, é o terceiro dia do Tríduo. No dia 15, sábado, feriado municipal, teremos aí várias atrações, a praça de alimentação, teremos uma missa em que a Câmara Municipal, em sessão solene, vai entregar um título de cidadão bonifaciano ao bispo de Votuporanga, que é o Dom Moacir, ele que fez aí toda a sua parte, a sua iniciação ao sacerdócio com o padre Mauro Zeati Pereira, tem uma ligação muito forte com José Bonifácio e vai acompanhar e vai receber o título de cidadão bonifaciano no próximo dia 15, às 9h30 da manhã. Antes da missa, teremos a sessão solene da Câmara Municipal, os vereadores entregando o título de cidadão bonifaciano para o Dom Moacir. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez ao Danilo, à Juliana, a todos vocês que estão acompanhando o Tribuna Livre. Mais uma vez, graças a Deus, tivemos aí uma excelente audiência, grande participação do público. Obrigado mesmo a todos vocês que acompanharam até agora o Tribuna Livre. Nós voltamos na quarta-feira que vem. Não se esqueça, sábado, dia 15, participe do Dia da Fraternidade. Teremos também lá muitas ações gratuitas para a população, corte de cabelo, aferição de pressão, tem um monte de coisa legal para a gente celebrar a vida, numa lembrança, claro, ao 10º ano da morte do saudoso Monsenhor Ângelo Angione. A gente fica por aqui, muito obrigado, uma boa noite a todos e até quarta-feira que vem com o Programa do Povo, o Tribuna Livre. Tchau, tchau!